E aí, depois da igreja, vem a vocação de mestre. Isso é um dom que vai despertando. Sim. Então, como é que foi? Porque aí o senhor vem 16 anos de seminário, 20 anos formado, saiu dali, com 24 anos assumiu a igreja, a sua história foi construindo, eu fui capacitando, e agora o senhor se transformou no mestre por excelência. Como é que foi isso, se despertar? Na verdade, é muito interessante que a vocação da ministração, eu faço assim, eu digo que é a ministração, ministério da palavra, né? Porque aí ele engloba o mestrado, né? O mestre, melhor dizendo, né? Da palavra, o ensinar, como o pregar, né? Então, as duas coisas estão dentro do ministério da palavra. O que se evidenciou primeiro na minha caminhada foi justamente o ministério da palavra. E eu comecei primeiro ensinando, porque nesse mesmo seminário, que foi em 92, que a gente basicamente encerrou, mas como tinha começado no meio do ano, tinha ainda um semestre para encerrar os estudos mesmo, né? Mas a formatura foi em dezembro de 92, toda a turma. E aí, até o meado de 93, a gente foi fechando mesmo o currículo bonitinho e tal, dos 4 anos, né, do bacharel. E o seminário, vendo não só a mim, mas outros que se despontaram um pouquinho como alunos, né, para serem professores da casa. Então, o primeiro seminário, literalmente assim, a gente ensinava a igreja, né, pregar aqui, ali, acolá, isso era normal, não é? Mas assim, o de estar à frente de uma turma num seminário, né, uma academia teológica, foi o seminário que eu me formei, Seminário Teológico Adonai, ali em Anchieta, em 94. Então, assim, em fevereiro de 94, foi os primeiros pés que eu coloquei dentro de uma sala de aula de uma academia, né, teológica, e desde então não me deixaram sair de lá. Todo mundo que é pastor como... Estamos lá desde como 94, professor. Desde 94. E aí, nisso, a vocação pastoral ela foi aflorando também, né? Nesse sentido de... Porque você ministrando a palavra, você não tem jeito. E talvez até alguns dos nossos colegas aqui, né, que são pastores, são professores também, claro, o pastor Sérgio Aragão, estou vendo aqui também, um homem de Deus, o pastor Clóvis e outros mais. É diferente, talvez, o pastor-professor. Inclusive, até um dos cafés teológicos lá no Seminário Betel, passado agora, foi justamente um livro escrito por John Piper e Jay Carson, um falando sobre o pastor como mestre, outro falando do pastor como professor, e dizendo que o pastor tem que englobar essas duas coisas. Ele precisa ser... Porque nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum ou o sujeito ser o teólogo, e que não é o pastor, então fica lá só produzindo teologia. E o outro que é o pastor e que só está lá pregando o básico, mas que não se aprofunda tanto nas escrituras. Mas a questão é, o sujeito que está lá produzindo teologia, a teologia é para a vida. Se ele está lá dentro do escritório, mas não está na vida, encontrando gente, aconselhando gente, vendo situações de gente no dia a dia, como é que se produz uma teologia que não tem aplicação na vida? E o outro que está aqui aplicando a mensagem de Deus na vida, mas precisa se aprofundar para cada vez mais ser um evangelho mais autêntico. E aí foi justamente falando sobre isso, o café teológico lá, sobre essas duas coisas, né, do ensinar e do... E nessa de ensinar, eu entendo que, eu percebo, pelo menos comigo em sala de aula, você está ensinando a teologia, você está ensinando a matéria, seja ela qual for, mas o viés é de você tornar isso aplicável à vida de quem está te ouvindo, para a pessoa dizer assim, tá, entendi. Era isso, era simples assim? A ideia é essa, você pega o mais complicado do negócio, a ideia mais profunda mais possível, complexa, traz aquela verdade profunda, mas traduziu isso de uma maneira que a pessoa diz, tá, entendi. Era isso, gente, por que ninguém me explicou isso há muito tempo? É isso. Eu acho que essa veia pastoral na vida do vocacionado, e que ele também está ensinando a palavra, ela faz a diferença. Porque, digamos assim, se você está apenas diante de um teólogo, talvez não tenha essa mesma via. Mas se você tem um teólogo-pastor, um pastor-teólogo, ou se você tem o que é um mestre, mas ele é o coração pastoral, isso se faz aplicável na vida. Aplicável na vida. E aí, o que pelo menos para mim, isso
acho que é impagável no sentido assim, é o melhor pagamento, mas ao mesmo tempo é impagável. É quando você ouve qualquer aluno dizendo assim, pastor, aquela aula deu um norte. Então, assim, o sujeito não foi lá apenas por uma questão intelectual, de saber alguma coisa, me formei e tal, agora eu sou da teologia sistemática, eu sou do Antigo Testamento, do Novo Testamento, história da igreja, agora aprendi o grego, o hebraico, essas coisas todas. Mas ele diz assim, aquela aula mudou a minha vida. Sim. Então, aí é esse que eu acredito que é essa junção. Tem que convergir, né? Tem que convergir. E aproveitando essa parte aí, Jefferson também fala, muitas pessoas vão falar também junto aqui, pastor, eu que fui seu aluno posso falar. Realmente isso que o senhor falou é uma veracidade tão grande que muitas vezes a gente vai para a academia e se a gente não tiver essa aplicabilidade do professor na nossa vida, a gente sai de lá somente com o saber. Mas o senhor conseguiu, como professor, não só na minha vida, mas na vida de muitos alunos, e aqui nós temos testemunho de muitos que estão aqui conosco, que o senhor conseguiu botar a aplicabilidade. E quantas aulas eu lembro que o senhor nos deu o norte, que o senhor nos explicou, tirou dúvida de... Uma das frases que eu aprendi, que eu nunca mais esqueço, e passo isso também. Por isso que eu dou uns berros lá na escola B, por causa do pastor Adriano. O pastor Adriano botava assim, tem que ler, mas eu estou falando baixo aqui, entendeu? Ele tem que ler, porque o pastor, o seminarista, o teólogo, aquele que tem prazer em praticar a palavra, estudar a palavra, ele tem que ler. E no seminário, o pastor pegava no nosso pé. Então, tínhamos que ler a Bíblia. E eu sempre digo o seguinte, o sujeito, depois de 4 anos, dentro do seminário, no dia da formatura, o sujeito não leu a Bíblia, ele tem que levar uma coça. E não recebeu o canudo de formatura. Se a pessoa não tem prazer em ler a palavra de Deus, se aprofundar, não tem sentido entrar ali no seminário. Era tão puxado lá que nos 4 anos eu li a Bíblia toda, os 4 anos, porque tinha que ler. Era nosso devocional, você tinha que ler direto. Então, acho que todo seminarista tem que ler. Você já leu? Já li. Não responde não. Já li.